Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim comentar sobre como está sendo morar com o meu namorado. Ontem fez exatamente 4 meses que eu estou aqui dividindo os horários, a rotina, o espaço com ele. E ainda é muito recente, né? Mas parece que faz muito tempo, já parece que faz mais de um ano que eu tô aqui. E é muito louca essa sensação. É bem diferente, né, do que eu estava acostumada, já comentei sobre isso anteriormente, né, mudou todo o contexto, então eu tive que me adaptar, para ser bem sincera, né, e resumidamente, tudo que aconteceu foi o processo de adaptação. Então, no começo, nas primeiras semanas, eu chorei muito, eu tava meio desesperada, porque eu pensava por onde eu começo, o que eu faço, quem eu sou, onde estou, sabe assim? Senti muita falta dos meus pais, né, da minha casa, do meu conforto. Não que aqui não esteja confortável, né? Obviamente eu estou muito bem. Graças a Deus a gente tem um espaço que é maravilhoso, do nosso jeito e extremamente confortável, né, aos nossos olhos. É pequenininho, é um apartamento, mas ele acomoda tudo que a gente precisa e isso é essencial, é importante demais. E assim, a gente tem muitos privilégios, né? E eu acredito muito nisso, eu valorizo muito isso. Então, isso não deixou de acontecer, né? O conforto, mas é diferente, é um conforto diferente. E é isso que é engraçado, isso que é legal. Porque na casa dos meus pais eu tinha uma outra vida, né? Da que eu tenho agora. E eu precisei me adaptar em relação a isso porque são mundos diferentes. É, incríveis da mesma forma, mas diferentes. Então lá eu tava cômoda de uma maneira e aqui eu tô de outra. Então, nas primeiras semanas eu precisei entender o que tava rolando e foi impactante, né? Lá, como eu já falei também, eu dividi o quarto com a minha irmã, então eu não tinha a minha privacidade, sabe? O meu momento, o meu espaço, era bem diferente, né? E aqui eu também divido o quarto com uma pessoa, inclusive a mesma cama com uma pessoa, que é o meu namorado. Mas é de uma outra forma, né? E assim, todo o espaço aqui, não só o quarto, né? O apartamento todo, é de nós dois, né? Então, mesmo dividindo o espaço com ele, é uma porcentagem maior, né? Se a gente for pra pensar. E eu tenho os meus momentos aqui, muito mais do que eu tinha lá, sabe? Não é porque eu tinha uma vida ruim, porque meus pais faziam isso, porque ai, tinha que dividir o quarto com a minha irmã, que saco. Não, gente, é porque é uma outra realidade, é um outro convívio, é uma família diferente, né? E agora eu tô construindo a minha família aqui com o meu namorado. Então, são dois contextos diferentes e é isso que é interessante de pensar. Então, eu tinha coisas lá que aqui eu não vou ter, entende? E responsabilidades diferentes. E então no começo eu ainda tava, né, naquele processo de entender, no primeiro mês eu ainda tava me adaptando, entendendo, me reconhecendo e conhecendo o meu namorado, né, a pessoa com a qual eu decidi ter esse momento. Um processo, né, precisou ser construído gradativamente até chegar nos dias atuais. Então, atualmente eu me sinto muito mais confortável, eu me sinto muito mais em casa. Essa é a frase, né? Eu estou em casa, esse é o meu lar. E eu sinto muito mais isso agora do que nas primeiras semanas, porque precisou ser trabalhado, né? Precisou se concretizar. Então foi um processo, acho que eu já tinha falado no outro vídeo que foi tudo muito rápido, né? Meu relacionamento, morar junto, tudo, mas faz muito sentido pra mim, faz muito sentido pra nós dois. Então estar aqui hoje é um presente, uma dádiva. Então eu tô muito feliz de dividir com eles momentos. O Leonardo, ele é uma pessoa incrível. Ele é amoroso, ele é carinhoso, ele é atencioso, ele me respeita, ele agrega aos meus dias, ele me faz feliz, ele contribui muito pra minha vida como um todo. E eu tenho muita gratidão por isso, sabe? Estão sendo dias incríveis que eu tô vivenciando com ele. Foram 4 meses de muito aprendizado,
de muito apoio, de muito carinho. E parece que eu sempre vivi com ele. É intenso, é insano pensar nisso. Então, óbvio que tem desafios, gente. Eu não posso ser hipócrita e vir aqui e falar, ai, é tudo perfeito, porque não é, né? São mundos diferentes, é o que eu falei, são contextos diferentes. Então, lá na casa da minha mãe, dos meus pais, eu tinha comida pronta, roupa lavada, e passada, e guardada, enfim, tinha tudo, né, nesse quesito, assim, de rotina de casa, né, então, porque a minha mãe também não trabalhava, né, trabalhava em casa, como dona de casa, então, todo o tempo que ela tinha era voltada pra isso, ainda é, né, então, ela cuidava de tudo com muito carinho, gente. Minha mãe sempre foi muito cuidadosa, muito responsável nesse lado. E eu sempre vivi isso, assim, na minha vida. E eu sempre valorizei muito isso, ainda mais agora, porque eu estou nessa função. Então, assim, o Léo, ele trabalha 3 dias da semana em casa e 2 vezes por semana presencialmente. Atualmente eu estou de férias, é janeiro, então ainda estou de férias da escola que eu trabalho. E foi interessante esse processo também, porque assim, nos primeiros meses foi aquela adaptação em relação ao meu trabalho também, porque eu trabalho no período da tarde, então na parte da manhã eu precisava dar uma organizada nas coisas, porque, gente, pensa, ele tá trabalhando em casa, mas ele tá trabalhando, né? Então ele fica aqui no escritório boa parte do tempo, quando ele tá ali no horário do almoço, ele almoça, tira uma sonequinha, às vezes precisa dar uma volta em algum lugar, né, resolver alguma coisa, então eu comecei a entender melhor isso, essa questão do home office mesmo, vivenciar, né, isso com a pessoa que tá do meu lado. E aí eu pensava, puxa, então eu tenho que deixar as coisas ajeitadas, né? Ele me ajuda muito, a gente divide bem, assim, não é uma coisa tipo concretizada, ah, isso aqui é teu, essa função é minha, essa função é sua. Não, mas em determinados momentos um vira pro outro e fala, ah, você pode fazer isso. Hoje vira muito automático também, né? Então, como, por exemplo, na parte da manhã, né, nos momentos em que eu tô trabalhando, eu não trabalho de manhã, então eu consigo fazer algumas coisas, né? Consigo me organizar. Aí, de tarde, vou pro trabalho, de tarde, enquanto ele tá aqui, ele faz algumas coisas, entende? Então, a gente foi fluindo também, sabe? A gente foi se adaptando a esse processo da casa, que são muitas funções, gente. E a gente tem que valorizar muito isso, de verdade, porque só quando você tá na prática e provavelmente, mesmo que você ajude em casa, né, seus pais, enfim, com quem você estiver morando, quando você tá morando sozinho, né, morando com alguém, sai de casa, é bem diferente, porque aí a responsabilidade é sua. E é isso que eu tive que aprender, tipo, se eu não descongelar a carne, não vai ter comida. Se eu não organizar, se eu não passar um pano, se eu não passar um aspirador de pó, a casa vai encher de poeira, gente. É do dia pra noite, tá? Literalmente, porque passa o aspirador de pó hoje em casa, amanhã vai ter pó de novo. E se eu não lavar a roupa, não vou ter roupa pra usar, entendeu? Então, é muito óbvio, né? Mas só faz sentido quando você tá vivenciando isso, assim. E aí vai sentindo, né? E no começo eu ainda me sentia meio perdida também. Tipo, ai, quanto de arroz eu preciso fazer pra nós dois? Mesmo que eu já tivesse feito na minha casa, né, anteriormente, eu fazia pra 4 pessoas, aqui são 2. Então, né, fui sentindo. E essa parte de cozinha também era algo que eu não praticava em casa. Minha mãe sempre fazia comida lá em casa, enfim, minha irmã gosta muito também, então vira e mexe ela fazia alguma coisa. Mas eu, raramente. E aqui foi muito assim, preciso fazer, né? O Léo, ele faz, ele não é uma pessoa que, ai, não sei fazer nada. Não, ele faz e faz muito bem, inclusive, tá? Eu adoro a comida dele. Mas, como eu falei, ele tá nas funções dele aqui, a maior parte do tempo ele trabalha bastante, gente, mesmo sendo home office, né? Às vezes de noite ali, antes de dormir, tá ali no computador fazendo tal coisa, parou pra fazer tal final de semana, sabe assim? Então eu preciso também entender isso, né? E aí, consequentemente, eu acabo ficando mais tempo na cozinha, né? Foi uma função que foi, tipo, designada a mim. Então, eu preciso pensar também no mercado, né? Enquanto eu tô fazendo comida, eu tenho que pensar, puxa, tá faltando tal coisa, a gente tem que comprar tal coisa. Geralmente nós fazemos o supermercado no final de semana, então vamos se ligar, assim, nas coisas que a gente tem que fazer, né? E aí
é uma loucura. É tudo muito intenso, muita loucura e é uma maluquice. Mas é muito legal, é divertido passar por isso, sabe? E eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui. Muito feliz do que a gente tem construído. A nossa união, a nossa sintonia tem ficado mais forte a cada dia. E isso é prazeroso, sabe? Isso é gostoso de sentir, assim. Eu sinto que a gente é uma família. E eu tô muito feliz com isso. Mesmo. Enfim. É... Então, eu acho que. Eu acho não, tenho certeza que era pra ser assim. E que a gente começa a se adaptar, a gente tem que se adaptar, né, de alguma forma. É óbvio que a gente não precisa aceitar tudo, né, obviamente. Tem coisas que vão mudar, que já estão mudando, ou que não, vai ficar da mesma forma sempre, né? Essa é a vida, em qualquer âmbito, em qualquer situação que a gente estiver, essa é a vida, assim. E é importante que a gente tenha na cabeça que a nossa casa, né, o espaço em que a gente dorme, em que a gente come, enfim, em que a gente se relaciona também, tem que ser um espaço harmonioso, sabe? E eu e o Léo, a gente dificilmente tem desavenças, mas é óbvio que, né, a gente já discutiu por alguma coisa, a gente já discutiu no modo de conversar mesmo, sabe? A gente já teve os nossos desafios como casal, porque isso, gente, é convivência. Isso eu também tinha na minha casa, né? Com os meus pais, com a minha irmã. Então, isso é algo normal. E é importante lembrar que a harmonia precisa estar presente. Então, mesmo que tenha esse lado, né, de desavenças, de diferenças, porque as pessoas são diferentes. Então, mesmo que isso exista, é importante que tenha também o outro lado, que é se resolver, né, entrar no equilíbrio, entender o outro, entender a si próprio, porque não é fácil, gente. São coisas que machucam, né? Às vezes que não vai fazer sentido pra você, por exemplo, ou não vai fazer sentido pro outro, mas que se tá pegando, se tá incomodando, se não tá legal, a gente tem que conversar, sabe? Ou refletir pelo menos, enfim, não necessariamente precisa ser uma mudança, mas precisa ser algo que faça sentido para as duas pessoas, sabe? Era algo que eu tava conversando muito com a minha amiga hoje. A gente saiu e a gente tava conversando que as diferenças, elas existem e elas precisam existir também, que se fosse tudo igual não faria sentido, né? Então as diferenças elas existem, mas elas precisam fazer sentido para as duas pessoas e começar a se alinhar, né, nesse lado, assim, porque eu sou muito diferente do Léo, o Léo é muito diferente de mim, nós dois tivemos criações bem diferentes, mas a gente tem os mesmos propósitos, a gente tem os mesmos valores, a gente entende um ao outro, né? Em alguns momentos não, mas a gente tenta entender. E aí é que tá, sabe? E eu e ele a gente conversa muito, a gente tem muito essa questão do diálogo, de tentar entender, de conversar, de lidar com as coisas, né? A gente já discutiu, como eu falei, a gente já teve momentos assim, mas na maior parte do tempo é harmonia, é amor, é união, é laço, sabe? Então, essa é muito a chave, assim, é você tentar buscar o harmonioso, o singelo, o feliz, o amor, entendeu? Porque se não existe isso, não faz sentido, né? O que adianta você estar com uma pessoa, morar com uma pessoa, dividir o mesmo teto com uma pessoa, que você não se sente bem, que você só discute, que você não concorda, que você... E tudo isso, né, a relação com outra pessoa faz com que o ambiente mude também, consequentemente. Então, você vai pensar que, puxa, tá péssimo estar aqui dentro, porque não era o que eu esperava. E pode ser que não seja o que você esperava. E aí que tá, tipo, o que eu faço com isso agora? Eu busco uma solução, eu mudo o que tá acontecendo, ou eu permaneço aqui, vivenciando isso,
né? Então acho que essa é muito a chave desse pensamento de, cara, você quer um lar, né? Eu espero, eu acredito. E o lar, ele pode ter muitas coisas, né? Suas coisinhas que fazem sentido, pode ter, né, o seu escritório, pode ter suas coisas, enfim. Mas uma cama confortável, uma sala confortável, uma TV que você queria, sei lá. Seu espaço pode ter muitas coisas, mas se ele não tiver uma boa convivência, se ele não tiver harmonia, não faz sentido. Então a gente busca isso diariamente. Eu e o Léo, o tempo todo conversamos, o tempo todo nos entendemos. Por vezes eu falo, olha, não gostei disso, ele também vira pra mim e fala, não gostei disso, o que faremos agora? Ou eu fico quieta, eu preciso pensar a respeito do que aconteceu, ele também, sabe? A gente tem nossos momentos, isso também é muito importante. A gente fica boa parte do tempo, na verdade, nós ficamos juntos, né? Porque ele trabalha em casa a maior parte do tempo. Então a gente sempre tá junto, comentando, vivendo, falando, compartilhando momentos, enfim. Mas nós também precisamos de momentos individuais. Não só sozinhos, né? Mas com a nossa família, com os nossos amigos. Então nós temos muito isso também, porque é importante, né? É essencial que cada um tenha o seu momento, né? A sua individualidade, porque isso não pode deixar morrer, entendeu? Então a gente faz muito isso, a gente conversa muito sobre isso, porque mesmo que a gente esteja juntos, ainda assim somos duas pessoas diferentes, né? Então é basicamente isso. São 4 meses de história, de família, de convivência, de amor, enfim, muitas coisas, né? E ajustes e adaptação, enfim. Eu acredito que sempre vai estar mudando, a gente sempre vai estar se adaptando, sempre vão, né, chegar coisas novas, acontecer coisas novas, e é isso aí, né? Esse processo também das férias foi muito importante, porque foi uma outra visão, né, de estar aqui. A gente passa boa parte do tempo juntos mesmo, a gente gosta das mesmas coisas e é gostoso estar com ele, então isso é muito, muito, muito bom. Era isso, queria compartilhar com vocês, quero fazer um vídeo de algumas dicas também dessa vida morando juntos, que acho que é interessante, depois eu faço. Então se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, me acompanhe nos próximos, um beijo, tchau!